minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira, aqui em Natal, nós temos agora 25 graus, o céu tá nublado, ameaçando aí chover, parece que vai ficar nessa batida até o sábado de manhã. Tem um alerta amarelo aí para ventos costeiros, faz tempo que a gente não tem um alerta desse, né? A Marinha publicou, então, a partir das 16 horas de hoje até as 10 horas de amanhã, quem pretende sair para velejar, vão ficar atentos, quem vai à praia. Bom, chegando então hoje com esse tema, quase 8 bilhões. Saiu uma reportagem nessa semana de Erin Davis e Brandon Griggs lá na CNN alertando para que nós já somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. Para se ter uma ideia, somente em 1986, ou seja, não sei quantos milhares de anos depois do mundo ter uma condição razoável para a vida humana, é que o mundo chegou então aos 5 bilhões de pessoas. Isso em 87. 32 anos depois, quer dizer, pouquíssimo espaço de tempo, né? Milhares de anos para chegar em 5 bilhões e apenas 32 anos depois nós estamos já muito próximo dos 8 bilhões de pessoas no mundo. E a preocupação com esse crescimento explosivo, né, ela é tão grande que a ONU criou o Dia da População Mundial, lá em 1989 ainda. Quer dizer, já depois de a gente ter rompido essa barreira dos 5 bilhões de anos. E esse dia é o dia 11 de julho, que aconteceu nessa semana, por isso da reportagem semana que passou, né? Por isso dessa reportagem da CNN alertando a respeito desse tema. Para ser mais exato, hoje nós somos 7,7 bilhões de pessoas. E para entender essa grandeza, porque até dinheiro, se a gente for falar em 7 bilhões, não se tem ideia de quanto é isso em notas, né? Mas a reportagem lá da CNN usou uma grandeza de segundos. Se você for contar 7,7 bilhões de segundos, começando agora, você só vai terminar no ano 2263. Imaginem aí. Então, o quanto é de gente isso. Mas em 2050, veja bem, somos 7,7 bilhões hoje, mas em 2050, daqui a 31 anos, a expectativa já é que mais 2 bilhões de pessoas sejam somadas a esse total. Ou seja, o mundo chegaria então a 10 bilhões de pessoas. E isso a gente só pode imaginar que se já temos muitos problemas hoje, o que vai acontecer daqui a mais 3 décadas. Mas, apesar disso, né, algumas áreas estão perdendo população. De acordo com a ONU, 27 países ou áreas existem, né? Desde 2010, esses 27 países ou áreas já encolheram a população em 1% ou mais. E essa queda ela é resultado de baixos níveis de fertilidade, especialmente em países como China e Japão. Acho que todo mundo já ouviu falar aí nas aulas de geografia, pelo menos, que na China não se pode ter mais de um filho, né? Se paga multa, etc. Tem todo um esquema lá, um problema mais sério, socialmente falando. E no Japão, um país que tem quase a mesma população do Brasil e é 22 vezes menor, é até natural que a própria população não queira se reproduzir, né? Não queira aumentar, porque não tem nem onde botar mais gente. Bom, na verdade, a taxa global de fertilidade, ela caiu de 3,2 partos por mulher em 1990 para 2 partos e meio neste ano de 2019. E a expectativa é que essa taxa continue a cair. Só que, mesmo com essa queda de fertilidade, né, mesmo com alguns países encolhendo a população, isso é muito pequeno perto das explosões populacionais que estão acontecendo em outras regiões, como a África subsaariana, cuja população deve dobrar até 2050. Você imagine, infelizmente a reportagem não trouxe a quantia de pessoas, mas vamos só imaginar que se tinha 50 milhões, vai ser 100. Vai dobrar, pura e simplesmente. E 9 países serão responsáveis por mais da metade desse crescimento que é projetado para a população mundial de agora até 2050. Olha a lista.
Índia, Nigéria, Paquistão, Congo, Etiópia, Tanzânia, Indonésia, Egito e Estados Unidos. Saiu aí uma lista grande de países considerados não tão desenvolvidos e, por fim, que é o topo do mundo, também está nessa bomba aí, então, de 9 países que estão impulsionando essa população para crescer tão rapidamente, tão aceleradamente e diria até de forma desordenada. Bom, a expectativa de vida também vai crescer. Isso é até uma notícia, deveria ser boa, né? Globalmente, ela vai sair de 72,6 anos para 77,1 anos, né? Em 2050. Mas nos países menos desenvolvidos continua aquele gap, né? Aquele vazio, aquela distância. Há uma diferença aí de 7,4 anos para menos. E aí, uma motivação para isso, né? Tanto são os altos níveis de mortalidade materna e infantil, como pela epidemia de HIV. Não sei como é que anda esses números na África agora, mas há uns 10 anos me lembro até que trabalhei esse assunto numa turma e aproximadamente 1/4 da população do continente africano tinha AIDS, né? Tinha HIV. Então, porque ter HIV e ter AIDS também são coisas diferentes. Então, eram portadores do vírus, que é uma doença que tira a sua capacidade de reagir a doenças, né? Se defender de doenças e, obviamente, aumenta a mortalidade. E, além disso, a violência dessas áreas em conflito, né? São muitos problemas, então, para aumentar a distância de expectativa de vida dos países desenvolvidos para os países não tão desenvolvidos. E o que é que essa população, então, tão grande ainda traz de problema, né? Bom, muitos dos países com maior crescimento populacional já são muito populosos, quer dizer, já tem um problema de onde botar mais gente. Isso aumenta os problemas sociais e ambientais, como aquecimento global, escassez de recursos naturais, poluição, desnutrição, desigualdade de gênero, disseminação de doenças mortais. Para piorar a coisa, nós estamos envelhecendo mundialmente também. Em 2018, pela primeira vez na história, guardem isso, é um dado impressionante. As pessoas com mais de 65 anos de idade superaram em quantidade as crianças com menos de 5 anos de idade. Então, retrato mais claro do que a população está envelhecendo não existe. Em 2018, passamos a ter mais pessoas com mais de 65 anos de idade do que crianças com menos de 5 anos de idade. Reflexo aí direto, né, do aumento da expectativa de vida e da queda na taxa de fertilidade. As pessoas estão se reproduzindo menos, estão vivendo mais. Isso parece bom, mas não é. Quando você pensa na economia global, há proporcionalmente menos pessoas em idade produtiva, idade de trabalho, né, idade laboral, e mais idosos, que levam, né, a existência de mais idosos termina levando a aumento nos custos da saúde. E é até por isso que o plano de saúde em geral vai aumentando com a idade. Em 2050, a projeção então é de que 1 em cada 4 pessoas vivendo na Europa e na América do Norte, 1 de cada 4 vai ter então 65 anos ou mais. É uma grande proporção de idosos na população. Isso já tem que fazer a gente abrir os olhos para as muitas consequências disso. Hoje já temos grande desemprego, grandes números de fome. Hoje, aliás, uma grande polêmica, para variar, né? O presidente do Brasil disse que não existia fome no Brasil. Não sei se é para rir ou é para chorar uma informação dessa, uma vez que a ONU já divulgou os últimos números da ONU em relação ao Brasil. Em 2017, 5,2 milhões de pessoas no Brasil passavam fome, né? Se alimentam bem menos do que devem, né? Às vezes não fazem todas as refeições no dia, às vezes nem faz refeição no dia, né? E chega a doer que um presidente da República, você admite até, sei lá, um louco querendo audiência aí na internet, fazer esse tipo de coisa e ter Ibope. Afinal de contas, tem gente que acredita até que a Terra é plana, né? Então, se acredita nisso, mas um presidente da República ir para um microfone falar uma coisa dessa
é de um cinismo absurdo, é negar a realidade, né? Então, inclusive a campanha dele, eu estava até divulgando no Twitter, uma reportagem da época, que a campanha dele falava em acabar com a fome. Vai ver o que ele acha que acabar com a fome é isso, é chegar lá e negar que ela existe. Mas se hoje a gente já tem, então, dados de 2017, 5,2 milhões de pessoas no Brasil que passam fome, vocês já imaginaram com uma população mundial crescendo aceleradamente como está e quase que dobrando? Em 2050 ela vai dobrar em relação a 1987, que foi quando a gente atingiu 5 bilhões. Quer dizer, a escassez de recursos naturais, e aí estamos falando tanto de energia como de alimentos, tudo isso tende a tornar as coisas mais caras. Para piorar o negócio, além do acúmulo de lixo, né, de resíduos que os seres humanos produzem todos os dias e não tem mais onde colocar, e uma quantia dessa é ainda pior, mas para piorar o negócio, emprego vai faltar cada vez mais, porque o que está acontecendo hoje em dia não só hoje em dia, eu falo hoje em dia porque o avanço da inteligência artificial, mas desde a Revolução Industrial que são produzidas máquinas para substituir o trabalho exaustivo, repetitivo dos seres humanos, especialmente os perigosos. E agora com o avanço da inteligência artificial, até trabalhos que exigiam uma atividade intelectual começam a ser assumidos por robôs, pelas máquinas. Então, a população cresce, mas a quantidade de emprego disponível começa a desaparecer, começa a rarear. Temos aí no Brasil hoje 13 milhões de desempregados, isso para não contar aquelas pessoas que já estão naquela faixa do desalento, não procuram mais, já procuraram tanto e não encontraram que já desistiram de procurar um emprego, estão vivendo de bico, né? Ou sei lá como estão vivendo. Então, se a gente já tem tudo isso hoje, a gente precisa olhar para frente para ver como as coisas vão ficar, porque já estamos vivendo uma situação em que saúde pública é muito difícil, a particular está se tornando muito difícil, tanto de pagar como de ter, porque mesmo que você pague, às vezes você não tem que brigar na justiça para ter as coisas, né? Os planos estão cada vez mais dificultando o acesso dos seus clientes às demandas. Falo isso com uma certa propriedade porque advogo justamente nessa área e sei o quanto se briga com o plano de saúde para que ele cumpra o que é determinado pela legislação e até pelo contrato. Então, vai ficando mais difícil, vai ficando tudo mais caro, não se tem muito emprego, população envelhecendo, crescendo assustadoramente. A gente precisa começar a pensar como vai se fazer em relação a transporte, porque não vai caber. Se todo mundo tiver um carro, não vai dar para andar, ninguém vai andar mais no trânsito, né? Precisamos pensar no transporte público de qualidade. Se todo mundo consumir assustadoramente descartáveis, por exemplo, não vamos ter onde jogar fora esses descartáveis, vai terminar as ruas uma montanha de lixo que não tem mais onde jogar fora, então a gente precisa repensar reciclagem, transporte público, saúde pública também, e mesmo a particular. Precisamos repensar muita coisa e precisamos agir de agora. Não vamos esperar chegar lá em 2050, porque já somos 8 bilhões agora, é muita gente, né? Bom, espero que vocês tenham gostado desse tema, né? Lembrando que talvez até a gente tenha que ir para a Lua, né? Amanhã, 50 anos aí da chegada do homem à Lua. E quem sabe a solução não será ir para outros planetas. Mas vamos ver se a gente cuida desse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Renovo o convite para sexta, 7 da noite, sobre outros assuntos. Domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá.